Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem por aí. Por aqui tá tudo certinho. E hoje, meus amigos, a gente vai dar continuidade aí às nossas aulas de direito penal, né, aqui no canal. Então, já vou começar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido amigo Concera e querida amiga Concera. Aqui quem fala sempre é o Jardel. E hoje nós vamos dar continuidade aos crimes contra a administração pública. Só que dessa vez, ao contrário do que vocês viram na aula passada, nós veremos os crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Então, separa aí sua água, separa seu café e separa seu livro, seu código penal, seu livro, seu código penal, seu caderno de anotação e vem comigo aqui para você não perder nenhuma dica, porque a aula hoje tá sensacional. Só aqui nesse canal, só aqui nesse canal vocês vão ver a aula toda direcionada para o concurso da Pera, de forma detalhada, artigo por artigo, lhe dando os principais macetes e lhe dando as principais dicas para você acertar e garantir a sua questão na prova. Se você está gostando, você já sabe. Clica no curtir aí. É, mais importante também, compartilha o vídeo para a gente atingir outras pessoas, para a gente ajudar outras pessoas. E não só isso, minha gente. É, dá o like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhum outro vídeo. Tranquilo? Antes da gente começar também, gostaria de agradecer aí. Em menos, mais ou menos 15 dias, a gente já chegou a aproximadamente quase 500 visualizações no canal. Então, essa marca é muito importante para mim, gente, na verdade, né? E eu espero que eu esteja ajudando cada um de vocês, né, gente? Cada um de vocês esteja sendo ajudado através das aulas, porque para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, dando essa aula para vocês, ensinando para vocês um pouco do que eu sei, sabe? Então, se você está gostando aí, deixa o like, compartilha aí para esse vídeo chegar em outras pessoas, para os outros vídeos do canal também chegarem em outras pessoas. E se você está com dúvida, ficou com dúvida de alguma coisa, quer compartilhar um conhecimento comigo, fique à vontade. Comentários ou lá no meu Insta, @jardel_r Ferreira. Beleza? Gratidão, gente. Muito obrigado mesmo. E vamos iniciar mais uma aula. Beleza? Vocês vão ver no canal que tem duas aulas anteriores sobre crimes contra a administração pública. Só que o que é que vocês precisam entender? E, e eu disse no início das outras aulas, eu vou deixar as aulas linkadas aqui no, no cardinho para vocês irem dar um clique e assistir. Os crimes contra a administração pública, eles são divididos entre, aliás, o edital ele cobra os crimes contra a administração pública na seguinte divisão: os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e os crimes praticados por particular contra a administração pública. Nas aulas anteriores a gente viu os crimes praticados por funcionário, tá? Não assistiu, ó, depois que assistir esse, já volta aí uma casa e assiste esses dois outros vídeos que eles são super importantes. Lá também eu dei várias dicas valiosas sobre os crimes contra a administração praticados por funcionário, né? Que esse tema é super importante pela incidência dele em prova. A Divise gosta muito de cobrar esse tema. Então, se você não assistiu, termina esse, saindo daqui já volta pra lá, já vai assistir. Tranquilo? Vamos lá. Gente, não vou aceitar mais aquela desculpa de sempre, né? Jardel, não tenho código penal. Não posso aceitar mais essa desculpa. Por quê? Porque vocês já viram ao longo de todas as aulas que estão aqui no canal. E para aprender direito, a gente precisa também da lei seca, que é a lei que está no Código Penal, na Constituição. Por quê? Porque as bancas gostam muito de cobrar a lei seca. Então, eu não vou aceitar mais a desculpa, essa desculpa. Se você. Jardel, não tem um Código Penal. Não tem importância. Vai, repete comigo que eu sempre digo aqui. Abre o Google,
Código Penal, Planalto, e ele vai lhe redirecionar. Tranquilo? Para a lei atualizadíssima. Vamos lá, gente. Tô meio, meio gripado aqui, um pouquinho da rinite também atacando, mas vamos lá, vamos continuar. Vejam só, as outras aulas eu falei sobre os crimes praticados. Qual é o que é que eu preciso que vocês façam a distinção? Os crimes anteriores que a gente viu, eles tinham uma característica muito importante em relação àquele que praticava o crime, que era que o que praticava o crime, ele precisava ser funcionário público. Tá? Então, os crimes contra a administração anteriores, eles tinham por característica que o autor e que o sujeito ativo do crime, ele era funcionário público. Gente, então, ele tinha essa característica importante. Já os crimes que a gente vai aprender hoje, já os crimes que a gente vai aprender hoje, o sujeito ativo ele não tem uma característica especial, hein? Ou seja, é uma pessoa comum, só que essa pessoa comum ela está praticando um crime contra a administração pública. Beleza? Então vamos começar lá. Deixa eu olhar aqui para vocês. Ó, sempre com aquela. Espelho aqui. Sempre com aquela tabelinha que eu passei para vocês na outra aula, né? Então a gente vai aprender esses crimes aqui, gente, ó. Tá cá, os crimes praticados contra o particular. Na aula anterior, a gente viu esses aqui, ó. Viu esses aqui, tá? E hoje a gente vai ver quais são os crimes que a gente vê. Usurpação de função pública, corrupção ativa, resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, descaminho e contrabando. Tá, gente? São esses os crimes praticados por particular contra a administração pública. O que é que a banca vai cobrar de vocês no concurso? Ela vai querer saber se você sabe apontar, sabe diferenciar qual é a distinção de um crime para o outro. Então, vamos começar. Vem cá. O primeiro crime que a gente vai ver é o crime de usurpação de função pública. E ele está lá no Código Penal. Vamos abrir lá no Código Penal, lá no artigo 328, tá, gente? Olha o que é que diz o tipo penal. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção, 3 meses a 2 anos. E multa. Parágrafo 1. Se do fato o agente aufere vantagem, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime de usurpação de função pública, ele é cometido por um particular. E eu vou sempre dizer isso para você. Anota isso no seu caderno. Crime de usurpação de função pública, ele é cometido por um particular. Por quê? Eu quero que você diferencie o crime praticado por um funcionário de um particular. Beleza? Então, crime de usurpação de função pública é cometido por um particular que ele tem o objetivo de usurpar o exercício da função pública, tá, gente? Então, quando falar usurpação da função pública, pense sempre nesse crime. Bora por um exemplo prático, exemplo na prática mesmo que a gente pode ver. Imagine que eu, particular, não sendo funcionário público, me passe por ser policial militar e prenda em flagrante uma pessoa. O que foi que eu fiz? Eu usurpei a função pública que eu não tenho, que é ser funcionário público, mais precisamente o policial militar, tá, gente? E prender em flagrante a pessoa. Então, eu, além de usurpar a função, ainda pratiquei um ato que é privativo na função também, no sentido de autoridade, tá, gente? Privativo no sentido de prender em flagrante a pessoa, tá? Então, usurpar a função pública seria justamente esse tipo penal. A pessoa buscar ser aquilo que não é. Então, você quer fazer uma associação simples, crime de usurpação de função pública, você está buscando ser o que você não é, que é justamente o funcionário público. Tá? Anota isso no seu caderno, para você lembrar mais fácil do crime. Crime de usurpação é aquele crime que você quer ser o que não é. Você age como se fosse, mas você não é. Beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei até aqui. Esse material está aqui
Eu vou espelhar para vocês, tá? Vai estar disponível aqui no Drive. O link vai estar aqui embaixo, então se você quiser, já entra lá no meu Drive, acessa e, e tem acesso a esse link, esse material para você baixar, beleza? Ó, eu coloquei um macete e o exemplo aí embaixo. Imagine que Josias, ele aborda João Marcos, se passando por policial militar ou prende em flagrante. Beleza, gente? Esse foi o primeiro crime que a gente viu, sem muito, sem muito mistério. E é justamente o que a banca pede, que é a gente classificar, saber identificar um crime como para vir como alternativa. Na verdade, a banca gosta de saber se você conhece os crimes. Você sabe qual é o tipo penal. Beleza? Vamos continuar? O próximo crime é o crime de resistência. Ó, eu botei até uma imagenzinha aqui para você lembrar mais fácil também. Vamos lá para o tipo penal. O tipo penal do crime de resistência ele vai estar lá no artigo 329, tá, gente? O que é que diz? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato em razão da resistência não se executa, aí eu tenho uma pena maior, reclusão de 1 a 3 anos. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Gente, o crime de resistência, ele é um crime em que particular, ele simplesmente se opõe à execução de um ato legal. Só que essa oposição, ela acontece mediante violência ou grave ameaça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, e já dou um macete para vocês identificarem o crime de resistência. E depois eu vou dar uma outra dica em relação ao crime de resistência e desobediência, tá? Bom, crime de resistência, essa oposição, ela tem violência ou grave ameaça. Então, imagine que em uma abordagem policial, isso é um exemplo. Em uma abordagem policial, a pessoa que está sendo abordada, ela não aceita a abordagem e reage a, ao ato legal que o funcionário público, que no caso é o policial militar, que ele dá para a pessoa para ser abordada e reage em relação a essa abordagem com violência ou grave ameaça. Então, esse é o exemplo mais prático que vocês vão ver da resistência, tá? A resistência, ela está sempre ligada à violência ou grave ameaça. Um macetezinho para vocês. Resistência, anota isso no seu caderno. Anota isso no seu caderno. Resistência combina com violência. E aqui você não vai esquecer nunca mais, gente. Violência, aliás, resistência combina, rima com violência. Por quê? Porque a resistência é a oposição de um ato legal emanado por um funcionário público, só que essa oposição ela tem, dentro da conduta da pessoa, ela tem violência ou grave ameaça. Tranquilo? Vamos para um ponto. Aliás, eu coloquei para vocês aqui, para vocês não esquecerem, essa imagem aqui, ó, do rapaz tomando um soco, justamente para ilustrar a resistência, que ela é tem equivalência com a violência. E aí você não vai esquecer mais. Tá? A dica de sempre, leia esses, esses detalhes que todos os crimes têm, tá? Porque é possível que a banca cobre, faça a cobrança, por exemplo, e dá pena se o ato ele não se executa, enfim. Então é sempre interessante a leitura constante da lei para vocês conseguirem identificar esse detalhe. Beleza, gente? Então, no material, tá aqui, essa imagenzinha para vocês aí, o rapaz tomando um soco, ilustra bem a violência que o crime de resistência ele precisa. Tranquilo? E aí eu coloquei como exemplo para vocês
o, no material, que é: imagine que um policial militar aborda João, porém João não gosta da abordagem mediante violência, resiste a ela. Tranquilo? Então, quando você pensar em resistência, sempre pense: resistência rima com violência, resistência rima com violência, resistência rima com violência. Beleza? Porque aí você consegue fazer a associação mais fácil. Vamos para o próximo crime. O próximo crime é o de desobediência. Aqui há uma. É a mesma, ele é bem parecido com a resistência. O de desobediência, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma essência que a resistência, que é não cumprir uma ordem exarada por um funcionário público. Só que na desobediência, não tem violência ou grave ameaça, que é justamente o que caracteriza o crime de resistência, tá? Então, na desobediência, você pode até colocar assim, ó: resistência rima com violência. Desobediência não tem violência. Coloca isso no caderno e começa a escrever para você lembrar isso, para você conseguir memorizar essa informação, porque eles são bem parecidos. Se vocês forem fazer um estudo aprofundado, vocês vão perceber justamente isso, que a resistência e a violência, eles são muito parecidos em sua essência, e a única coisa que diferencia um do outro é que na resistência tem violência ou grave ameaça. Beleza? Então, bora lá para o Código Penal, para mostrar como é que esse crime se apresenta. Está lá no artigo 330. Opa, está lá no artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Detenção, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Por exemplo prático também. Imagine que eu sou um particular, vou entrar numa determinada repartição pública e quando eu vou passar pelo detector de metais e no detector de metais esse detector apita, dizendo que eu estou com alguma coisa metálica na minha bolsa, por exemplo. E então o policial militar, na ocasião, ele pede que eu abra a bolsa para ele dar uma verificada e eu digo que não. Eu simplesmente digo que não vou fazer isso. Vejam que eu desobedeci a ordem legal do funcionário público. Só que essa desobediência não teve violência. Então eu simplesmente disse: não, cara, eu não vou abrir a bolsa. E ele vai dizer: não, mas eu preciso, senhor, que o senhor abra a bolsa para eu dar uma verificada, porque o detector de metais apitou. E eu simplesmente vou dizer: não, não vou abrir. Simplesmente digo isso. Então eu estou desobedecendo a ordem de um funcionário público. Tranquilo, gente? Eu coloquei esse exemplo também lá no material, também vê. Ó, aqui. Um policial militar reviste uma pessoa que passa no detector de metais. O detector apitou. O policial emitiu a ordem para que a pessoa abrisse a bolsa, mas ela não abriu. Então aqui já considerou como desobediência, que é justamente desobedecer a ordem de funcionário público. Tranquilo? Vamos para o próximo. Esse daqui é muito comum, a gente vê na prática, que é o desacato, tá, gente? O desacato, ele é muito fácil de ser encontrado no dia a dia. E também é muito fácil de dar exemplificação, tá? Então, o desacato, deixa eu só colocar aqui, gente, porque saiu. Se você tá gostando, deixa o like aí. Então, ó, vem cá. Em relação ao desacato, ele tá lá no 331. Simplesmente diz o seguinte: desacatar funcionário público, exercício da função em razão dela. Pena, detenção, 6 meses a 2 anos ou multa. O desacato, basicamente, gente, é você comete o desacato quem xinga o funcionário público no exercício da função. Tá? Então, é muito simples. Basta que você esteja lá, é, esteja sendo atendido por um funcionário público no exercício da função, então você xingue ele, menospreze ele em razão do exercício da função. Então, os exemplos práticos de desacato são esses, são muito tranquilos, sabe? São muito fáceis também de a gente ver no dia a dia, tá? Então, o desacato também ele é muito simples de ser identificado, né? Ele começa com o desacatar, o tipo penal dele começa com desacatar funcionário público. Então,
ele é muito tranquilo para a gente identificar. Beleza? Vamos dar seguimento. O próximo crime, ele se chama tráfico de influência. Vejam que interessante esse crime. Vamos lá. O que é que diz o Código Penal? Comete tráfico de influência quem solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Esse crime é muito tranquilo também da gente entender. E é um crime que também é muito tranquilo da gente dar um exemplo dele na prática. Mas antes disso, deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. Vocês estão servidos, toma seu café, toma sua água aí. Então, toma sua água aí, toma seu café. Vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, o tráfico de influência ele é muito tranquilo da gente observar esse crime na prática. Basicamente, e aqui eu vou dar um macete bem legal para vocês também. Quando você pensar em tráfico de influência, você tem que pensar que o tráfico de influência tem que associar a um influencer. Fala que influencer. Ou seja, uma pessoa que vai influenciar outra. Mas qual é a distinção aqui? Qual é o ponto-chave do crime? Que quem comete o tráfico de influência vai solicitar de uma outra pessoa uma vantagem para que ele influencie um, um ato de ofício do funcionário público. Com exemplo, você vai entender. Então, imagine que eu, que não sou funcionário público, chego para uma pessoa, chego para o Zezinho e digo, Zezinho, cara, você tem um processo lá na comarca de Arapiraca, vamos supor. Tem um processo na comarca de Arapiraca, do fórum, na vara X, né? E seu processo está muito tempo parado lá com o juiz, né? Aí ele, pô, já tô lá, tô muito tempo, tô lutando bastante lá. E aí eu chego e digo, Cezinho, mas você sabe, né, cara, que eu sou amigaço do juiz lá, do juiz fulano da vara, sou amigaço do juiz. Só que assim, meu irmão, pra gente ajeitar seu processo lá, eu consigo que ele dê a decisão para você, porque sou muito amigo dele, consigo falar com ele aqui. Então, eu tenho essa certa influência com ele, e aí eu solicito, por exemplo, R$ 5.000 para ele dar a decisão. Solicito essa vantagem. Eu cometi o tráfico de influência, eu cometi o crime de tráfico de influência. Por quê? Porque eu, não sendo funcionário público, chego e digo, ó, Dezinho, eu posso influenciar na decisão de um funcionário público. Vem comigo, já para você ver o tipo penal, se não é isso. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. O juiz tem o poder de decidir como um ato privativo no exercício da função? Sim. Então, eu solicitar essa vantagem ao pretexto de dizer que vou influenciar na decisão dele, eu cometi o tráfico de influência. Mais cuidado, gente. E aqui já fazendo uma distinção para você ir mais além dos outros candidatos. E não só isso, para você já aprofundar seus estudos depois. Existe uma distinção, cuidado com a distinção com o crime de tráfico de influência e o crime de advocacia administrativa, que a gente viu lá nas aulas anteriores. No crime de advocacia administrativa é diferente, tá? Porque é cometido por funcionário público. Que ele também a essência é um, buscar influenciar uma vontade privada em detrimento do poder público, né? Então, anota isso no seu caderno para você que está estudando aí mais fundo, mas caso você não precise tanto dessa informação, é só gravar que o tráfico de influência é para aquela pessoa que é influência, a pessoa que quer influenciar
pessoa quer influenciar o funcionário público a praticar um cargo, aliás, praticar um ato privativo da sua função. Beleza? Tem um detalhe importante também no parágrafo único do artigo. Ele vai dizer o seguinte: a pena é aumentada da metade, ela é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público, tá? Então, imagine que naquele exemplo do Zezinho, eu digo, Zezinho, você me dando 5, cara, o juiz vai ficar com 2,5 e eu com 2,5. Então, eu dei a entender, eu posso dizer, ó, 5 porque você sabe, né? Ainda vou ter que dividir. Então, eu meio que insinuei que a vantagem também vai ser recebida pelo juiz. Então, se tiver essa insinuação, a pena vai ser aumentada até a metade, tá? A pena aumentada de metade. Conta disso. Beleza? E no nosso material, esse exemplo tá lá, tá? Eu coloquei esse exemplo aí, exemplo do tráfico de influência, aí embaixo. Vocês têm acesso, vocês podem ver que foi o mesmo exemplo que eu dei aqui na aula. Tranquilo? Vamos para o próximo. Corrupção ativa. Corrupção ativa. Tá? Pare, já para o que você está fazendo aí. Para o. Preste atenção aqui. Cuidado com a corrupção ativa. Por quê? Porque tem dois crimes que são semelhantes. Que é a corrupção ativa e a corrupção passiva que a gente viu lá nas outras aulas, nas outras duas aulas. São esses dois crimes que são muito fáceis de você confundir um ou outro. Então, coloque essa observação aí no seu caderno para você estudar. Com mais detalhe esses dois crimes, tá, gente? Vocês precisam estudar com calma e mais detalhado esses dois crimes para você não errar o que é corrupção passiva do que é corrupção ativa. Lembre que na outra aula eu dei a dica, né? Corrupção passiva começa com P de pedir, de solicitar uma vantagem, tá? Na corrupção ativa, vocês vão ver que o verbo ele muda. Outra coisa, gente, lembre-se sempre que corrupção passiva é crime cometido por funcionário público. Corrupção ativa é crime cometido por particular contra a administração pública. Tá? Então anota isso, coloca essa observação para você já fazer um quadro aí distinguindo um crime do outro. Vem ver como é que está a corrupção ativa no Código Penal. Diz o Código Penal que corrupção ativa é quem comete é quem oferecer ou prometer, veja que o verbo ele muda, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica em dever funcional. Beleza? A corrupção ativa ela é diferente aliás, a corrupção ativa, preste atenção, só na corrupção ativa. Comete corrupção ativa quem oferece ou promete. Crime que é muito fácil também de ser visto, a gente dá exemplo na prática. Suponha que você tem um carro, vamos supor que você tem um carro, você está dirigindo, sentido Olho d'Água das Flores, e quem é daqui da região sabe como é que funciona. Ou então você está dirigindo na estrada mesmo e é parado por uma blitz da polícia rodoviária, tá? Na hora da blitz que você entrega a documentação, o policial percebe que você tem uns documentos que não estão regularizados, tá? Eles não estão regulares. Então, ele percebe isso e aí o que é que você faz quando você está na blitz? Você vai lá e oferece uma vantagem. Diz, ó, policial, eu lhe dou 100, R$ 200 para que você não, não me, não me multe ou não apreenda meu veículo.
E aqui a gente está diante do crime de corrupção ativa praticado por você. Tá? Praticado por você, porque você ofereceu. Vamos, vamos fazer a distinção e ver como é que, no mesmo exemplo, um vai se apresentar como o outro. Se eu ofereci, na verdade, perceba que quando eu ofereci ao policial, eu cometi o crime de corrupção ativa. Mas, por outro lado, imagine que o policial solicitou, para eu não prender você, para eu não guinchar o seu carro, solicitou, ele solicitou a vantagem, ou seja, solicitou a quantia de R$ 200. O crime praticado pelo funcionário policial é o crime de corrupção. Corrupção, pausa e responde. Corrupção passiva. Por quê? Porque ele solicitou. Ele solicitou, corrupção passiva começa com letra P de pedir. Ele pediu. Tá, gente? Então, corrupção ativa e corrupção passiva são bem distintos. E anota isso para você revisar com calma. Para você entender com calma como é que um crime ou outro funciona. Beleza? Então vamos dar continuidade. Basicamente a distinção entre ativa e passiva é essa. Eu coloquei um exemplo que foi o que eu disse aqui lá no material, né? Exemplo de corrupção ativa. Um cidadão oferecer dinheiro ao policial para não ser detido ou para não ser multado, que ele, no caso, a pessoa busca influenciar por meio de oferecimento de uma vantagem no exercício da função funcionária. Tranquilo? Bora para o próximo. Esse caminho, estamos indo para o fim, tá? Agora estamos nesse caminho. Então, pausa, uma aguinha, respira. Sei que foi muita informação. Essa disciplina em especial tem muita informação mesmo. Então, vale a pena você anotar as principais dicas. Vou até dar uma revisadinha rápida nos outros vídeos e nesse vídeo aqui também, para você pegar cada vez mais todos os detalhes. Beleza? Desse caminho, o que é que o Código Penal diz para que comete desse caminho? Ele diz que comete desse caminho quem iludir no todo ou em parte pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena de reclusão de 1 a 4 anos. Também tem algumas formas equiparadas no parágrafo 1º, então se equiparam também, correm na mesma... Aliás, perdão, gente. A equiparação é no parágrafo 2º, no parágrafo 1º. São também outras hipóteses de descaminho, tá? Que a lei diz que são hipóteses também de descaminho. E no parágrafo 2º são hipóteses equiparadas. Então, o que é basicamente o crime de descaminho, gente? Basicamente, o descaminho, quando você lembrar de descaminho, você tem que associar descaminho a dinheiro. Então, se a prova disser, o crime de descaminho, quando você lê a palavra descaminho, você tem que fazer isso aqui, ó, dinheiro. Caminho, dinheiro. É igual a resistência com violência, só que aqui o descaminho, você tem que associar ele a dinheiro. Por quê? Porque comete o descaminho quem ilude o pagamento de imposto quando, por exemplo, porta ou exporta uma mercadoria, tá? Então, meio que iludir tem o significado de enganar a administração pública no pagamento de impostos, entendeu? Então, esse caminho, ele tem esse macetezinho que é muito interessante, muito legal de você lembrar, fazer essa associação com o crime, tá? Então, quando você bater o olho na palavra descaminho, sempre coloque vários dinheiros aí junto. Então, tá aqui, ó. Eu até coloquei aqui no material, ó. Descaminho tem muito dinheiro. Por quê? Porque tem que associar ao pagamento de impostos, que é o exemplo que eu dei. É o exemplo de descaminho. Importar um produto sem pagar os impostos devidos. Beleza? Vamos só a título de... Ó, na prova da divisa, eu nunca vi eles cobrando pela pesquisa que eu fiz em provas anteriores, eu nunca vi eles cobrando esses outros tipos de descaminho que estão aqui no tipo penal. Eu, particularmente, não vi. Mas eu sempre oriento que vocês leiam. Então, façam a leitura do parágrafo 1º, a título de exemplo, parágrafo 2º e o parágrafo 3º, a título de conhecimento para você levar para a sua
para sua bagagem, tá? Mas entendam sempre, o importante é você entender como é que funciona o crime de descaminho puro. Aí, entendeu? Você vai garantir a sua questão. Beleza? Vamos para o último crime praticado por particular contra a administração, que é o contrabando. Comete contrabando em importar ou exportar mercadoria proibida. E a pena do contrabando é reclusão de 2 a 5 anos, tá? Aqui eu também tenho um tipo penal bem parecido, com a essência bem parecida com crime de descaminho, que é contrabando, né? Perdão, a essência parecida com com outro é justamente a importação, a exportação de mercadoria. Só que aqui no contrabando eu tenho uma importação ou exportação de mercadoria que é proibida. Então, se a mercadoria ela é proibida, diferentemente do descaminho, que no caso eu não pago imposto, mas se eu importo uma mercadoria que é proibida aqui no Brasil, eu cometo o crime de contrabando, tá, gente? A pena é bem alta, tá? Reclusão de 2 a 5 anos. Tranquilo? Então, eu coloquei um elemento associativo aqui para você não esquecer do contrabando, que é esse símbolo aqui, ó, do símbolo do perigo, tá? Símbolo do perigo. Então, quando você sai em contrabando, sempre associe ele ao perigo. Beleza? Esse é o elemento associativo. Agora que a gente passou pela aula, vamos responder algumas questões rapidinho? Lá? Então, vamos. Para a primeira. Ó, Prefeitura de Cuité de Mamanguape, Paraíba. O cargo era engenheiro civil. Veja o que aqui a divisa cobrou de você. Pode cobrar de você, na verdade. Opor-se à execução de ato legal. Qual é a palavra-chave? Mediante, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio caracteriza um crime de. Lembre-se sempre, resistência é igual à violência. Quem é que se opõe mediante violência ou grave ameaça a um ato legal? Quem comete o crime de resistência. Letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Prefeitura de Riachão do Poço, Paraíba. E o cargo aí foi enfermeiro. Vejam aí o que aqui a banca quer saber de vocês, quer saber da gente, né? Deixa eu espelhar. De acordo com o Código Penal, assinala a alternativa que corresponde à conduta típica de descaminho. E aí, gente, descaminho. Como é que funciona descaminho? Já sabe. Quando você o descaminho sempre associa a ilusão de dinheiro, ou seja, pagamento de imposto devido. Então, se eu tenho, se é uma ilusão de pagamento de imposto, então a alternativa correta próprio será a letra A, né? Iludir o todo ou em parte pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Letra A também é aí, gente. Beleza? Vejam que é justamente a situação da banca é essa, né? Ela quer saber se você sabe identificar os crimes. Então, pega esses macetes que eu dei logo, logo nessa aula e já vai anotando aí para você se lembrar. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Larissa, essa daqui é Prefeitura de Riachão do Poço também, fiscal de tributos, o cargo que foi a prova. Qual a questão? Larissa estava estudando direito penal quando um tipo penal lhe chamou a atenção. Larissa identificou que aquele que solicitar, exigir, cobrar para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, exercitar a função, incorre no crime de. Esse daqui é o influencer, né?
é um influencer. Se ele busca influenciar, ele é o influencer. Essa associação eu pedi para vocês fazerem com quem? Com o tráfico de. E é também letra A, é o tráfico de influência. Tá, gente? Sempre vejam como as associações elas facilitam na hora de você lembrar. É, de você lembrar os crimes. Tranquilo? E só foram esses mesmos que eu tinha separado pra gente, tá? E a gente termina aqui, galera, as 3 aulas sobre os crimes contra a administração pública, tá? Que é uma parte grande do edital. Ele começa lá no artigo 312, lá no peculato, e vai até aqui o 334A do Código Penal, passando por todos aqueles crimes até findar. Então, o que eu recomendo? Prestem atenção nesses crimes, porque a incidência deles em prova é grande demais, tá? A incidência é muito grande. Então, presta atenção nessa aula, preste atenção nas 2 aulas anteriores e tenho certeza que com as dicas que eu lhe dei lá, você vai gabaritar as suas questões na prova. Beleza, gente? Então, eu já vou terminando por aqui esse tema, esse assunto, né? Se você está gostando, você já sabe, deixa seu like. O mais importante, compartilha para a gente ajudar outras pessoas e ative o sininho aí para você receber todos os dias novos vídeos, as novas notificações. Gente, muito obrigado. Missão concluída. Aí, e vamos dar continuidade, terminar, para esgotar o edital de direito penal aí, concurso, beleza? Vamos dar continuidade. Gratidão, gente. Muito obrigado. Bons estudos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.